Paz Deus, meu irmão, paz Deus, minha irmã, Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus esteja sempre contigo em todos os momentos. Às vezes passamos por provas, por momentos difíceis, só que sabemos, temos a certeza que para Deus nada é impossível. Apresento aqui também todos os pedidos de oração, sempre vejo nos comentários muitos pedidos, e cada um de nós temos uma causa, cada um de nós temos um pedido para Deus e sabemos que nada é impossível. Às vezes, para nós, nessa terra, existe o impossível sim, mas para Deus nada é impossível. Então, isso é essencial para vivermos tendo essa certeza que Deus está cuidando de nós e não existe o impossível para Deus. Meu irmão e minha irmã, hoje vou falar sobre um assunto aqui que está em alta. A gente vê nas redes sociais, nos jornais, na televisão, em todo lugar fala muito dessa guerra que está acontecendo entre Israel, Irã, Estados Unidos também participando agora. E há muitos versos da Bíblia que falam sobre esses confrontos, sobre os conflitos existentes no Oriente Médio. E também teve uma notícia do cessar-fogo, em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fala sobre o cessar-fogo, ele mesmo anunciou o cessar-fogo entre Israel e o Irã. Só que nós temos algumas notícias que falam sobre a volta do Irã, de Israel, a se atacarem. Mas, conforme está escrito na Bíblia, o que ocorreria no fim dos tempos? Então, eu até separei alguns versos aqui, e no fim dos tempos falam de guerras envolvendo justamente Israel. E também são muitos esses versos, são muitas passagens da Bíblia que falam sobre o fim dos tempos. E assim, alguns acreditam que esses conflitos que estão acontecendo têm a ver com o início do fim dos tempos, e algumas pessoas falam que não, que isso é normal, e cada um acredita no que quiser. Eu sempre falo isso, eu trago aqui notícias, trago aqui alguns fatos que aconteceram, mais fatos envolvendo algum acontecimento cristão relacionado à vida cristã, e cada um acredita naquilo que quiser, né? Sempre com respeito, comentando aqui com respeito, e eu só agradeço o irmão, a irmã que sempre comenta aqui. Isso realmente me deixa muito feliz, me dá mais forças para estar gravando esses vídeos. Faço com muito carinho também. Tem um verso em Zacarias, no capítulo 12, que diz assim: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se reunirão todas as nações da terra. Essa profecia é uma profecia de Zacarias, e ela é uma das mais claras sobre o cerco internacional contra Jerusalém no fim dos tempos. E também vimos muitos países que são contra Israel, muitos países, praticamente os países que estão em volta de Israel são contra. Os que não são contra são pró, são mais, né, pendem mais para o Irã, que justamente está sempre em conflito com Israel. E esse verso ele também mostra que a cidade ela se tornará o centro de atenção do conflito global, ou seja, causa uma confusão, um caos internacional, justamente por ser o principal, a essência ali, o centro de atenção. E é isso que nós vimos. Por exemplo, os Estados Unidos de outra parte do mundo, mas se volta naquela região justamente por causa de Israel. Tantos países também aliados ao Irã se juntam contra Israel. Então, alguns aliados de Israel, alguns contra Israel, mas todos nesse centro de atenção que é Jerusalém, que é Israel.
Então, diz, todas as nações se voltarão contra ela, mas o esforço de derrotá-la trará prejuízos a quem tentar. Então, isso aponta para um cenário de guerra, é o que diz esse verso, envolvendo Israel como um possível centro de atenção de geopolítico de guerra ao seu redor. Então, como se traria o fim dos tempos, né? Como se iniciaria o fim dos tempos. Esses são os sinais. Então, esses são os sinais que estão na Bíblia. Não significa que o que está acontecendo hoje seja o início do fim, mas é o que está na Bíblia. Então, muitos acreditam que sim. Muitos já falam que isso pode ser o início do fim. E eu deixo aqui para o irmão, para a irmã que está assistindo esse vídeo. Será que já estamos vivendo esse começo do fim dos tempos ou não? Ou isso que está acontecendo em Israel é apenas mais um fato comum que sempre aconteceu? Porque esses conflitos no Oriente Médio sempre aconteceram, tantos anos, passam anos e sempre acontecem. Mas esse verso, veja bem o irmão e a irmã, esse verso fala que aconteceria conflito em Israel, que é o que está acontecendo. Fala sobre um conflito global de nações contra nações, que é o que está acontecendo também. Estados Unidos, uma grande nação, falando sobre cessar-fogo. Justamente os Estados Unidos também chegou a atacar o Irã. Então, é um conflito global. Então, estamos falando de Israel, estamos falando de um conflito global, e é tudo isso que diz na Bíblia. Então, esse verso cita o que está acontecendo hoje foi citado na Bíblia há tantos tempos atrás. Então, é isso que eu trago para o irmão, trago para a irmã, porque às vezes a pessoa fala, mas por que falam que é o fim dos tempos, sempre ocorreu guerra, sempre ocorreu conflito? Só que dessa vez é um pouco diferente, porque apesar de ser não, é muito essencial que o que está nos versos, que tem que ser Israel. Israel justamente contra o Irã. E também esse conflito global, que é tudo que está acontecendo agora. Se o irmão, se a irmã pegar a Bíblia, vai ver que é o que estava citado na Bíblia, né? O que já dizia a Bíblia nesses tempos. Meu irmão, minha irmã, não é um vídeo muito comprido, é um vídeo mais curto, mas agradeço o irmão, agradeço a irmã que está assistindo esse vídeo. Peço que deixe a curtida, peço que comente se gostou ou não, porque só assim o YouTube vai divulgar. Né? Já fui alertado aqui que se não haver curtida, se não haver comentários, o YouTube não divulga. Então eu preciso que o irmão, que a irmã que assistiu esse vídeo, curte, comente, senão o YouTube não vai divulgar mais os vídeos, tá bom? Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã pelo carinho. Fiquem todos com Deus.